Olá, queridos. A Bíblia é como ela é. Hoje falaremos da segunda lição desta linda história desse casal, das coisas negativas dentro do lar que devem ser evitados e coisas positivas que devem ser desenvolvidas dentro de um lar, dentro da família. Que a família, diga-se de passagem, ela é projeto de Deus. A família origem é divina. Foi Deus que criou. E nesta segunda lição, em relação ao capítulo 25 de 1 Samuel, lá no versículo 3, nós encontramos: porém o homem era duro em todo o seu trato. Nabal era duro em todo o seu trato. Então, o título desta lição é Nabal, o genioso. Conforme o dicionário de Aurélio, alguns sinônimos da palavra duro, no sentido negativo, pois no texto está associado ao seu caráter, ao seu mau caráter, são que não é terno ou mole, rijo, difícil de penetrar, consistente, áspero, cruel, insensível, impassível, empedernido, duro, não é? Um coração empedernido é o coração de pedra. A relação é de substância dura. Juntando todas essas colocações, a melhor definição que encontro para este comportamento de Nabal é que ele era um sujeito azedo, sem óleo, sem graça, sem mansidão, um homem irascível, nervoso. Se você ler a história toda, não apenas o versículo 3, todos esses adjetivos em relação ao homem chamado Nabal. É aquele tipo de pessoa que não sabe fechar uma porta pela maçaneta, só pelos pontapés. Não há ternura nem na garganta quando fala de amor, sai arranhado. Até para falar de amor é difícil uma pessoa assim. Uma pessoa insensível, uma pessoa implacável, uma pessoa empedernida, quando se fala de amor. Morar com uma pessoa estúpida não é fácil. Tem que ter muita paciência. O texto diz que Nabal era duro em todo o seu trato. Ele não era duro apenas em uma parte, mas em tudo. Ele era genioso, implacável em todas as coisas, em todas as ações. Não era só numa área. Às vezes nós encontramos algumas expressões, uma delas é sangue de barata. Eu não tenho sangue de barata. Alguns justificam suas atitudes violentas, afirmando que não tem sangue de barata. Mas barata tem sangue? Outros andam afirmando que tal motivação é biológica, que nasceram assim e vão morrer assim. Isso é chamada filosofia Gabriela, aquela música, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e serei assim sempre, vai lá, e é Gabriela. Quer dizer, não muda, não muda. A sua atitude não muda. Ela morrerá do mesmo jeito que nasceu. Não há modificações, não há transformações no caráter, nas atitudes. É uma pessoa imutável nesse sentido, não é? No sentido da dureza. Ela vai ser dura a vida toda. A Bíblia afirma que todas as manifestações de fala, de mansidão no caráter, são obras da carne.
É falta da plenitude do Espírito Santo, No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, de 19 a 23, ele diz isso. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo, Paulo vai agora narrar o fruto do Espírito Santo, eu estou lendo aqui na Bíblia, ele diz, primeiro fruto do Espírito Santo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não é cansaço, não é a natureza, não é a questão hereditária. A melhor explicação é essa: pecado, falta de um coração. É possível a pessoa mudar? É possível. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, que nos convenceu de nossos pecados, que nós precisamos nos aproximarmos de Deus, Ele também nos dará e fará as substituições dos desejos carnais para uma vida espiritual. Então, uma pessoa dura pode ser amável, sim, quando nós recebemos o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, Deus deu um presente para nós, que foi Jesus Cristo, a redenção lá no Calvário. Quando ele verteu o seu sangue precioso, né, ele nos libertou de todo o pecado e nos deu a possibilidade de transformações. E nós somos transformados, conforme o apóstolo Paulo, dia após dias somos transformados. Aí nós recebemos o amor. Passamos agora a amar as pessoas. Passamos a ter alegria, em vez de tristeza, em vez de ser uma pessoa iracunda, uma pessoa infeliz na vida. Às vezes mesmo tendo quase tudo, mas infeliz e dura. Ter uma estabilidade financeira não quer dizer que a pessoa é amável automaticamente. Há pessoas que não têm uma estabilidade financeira e são duras, mas há outras que não têm essa estabilidade, mas são amáveis, benignas. Então, a diferença é Jesus na nossa vida. Então, traz a nossa alegria. E ele ainda vai mais adiante. Ele diz longanimidade, benignidade e bondade. Muita bondade. Não é apenas um ato bondoso, mas ser bondoso a vida toda, porque Jesus foi bondoso conosco a vida toda. Ele não muda. Seu caráter não muda. Ele foi, é e será o mesmo. Amém por isso. Ele é imutável no seu caráter, na sua santidade. E agora ele diz o seguinte, a mansidão, olha, e temperança. O Espírito Santo trabalha no nosso gênio, né? Às vezes nós
somos assim, não levamos recado para casa, respondemos de forma abrupta, sem pensar, levado pela emoção. Mas agora Jesus, que o Espírito dele habita em nós, ele trabalha essa questão da mansidão. Ele vai trabalhando passo a passo. E a cada dia você vai melhorando. Ele queria fazer isso desde o primeiro século e foi rejeitado pelas autoridades religiosas, que eram legalistas e superficiais. E ele quer fazer dentro da nossa casa. Ele quer tornar você manso em relação à sua esposa. Ele quer tornar você mansa em relação a seu esposo. Ele quer tornar o casal manso em relação aos filhos. Agir com mansidão, com temperança, moderação. Outro ponto interessante é: matou por nada. A violência dos dias de Noé era tamanha que Lameque afirmou ter matado um rapaz porque tropeçou em seu pé. Gênesis 4, 17 a 26. Veja que ponto, não é? Alguém bate no outro e de repente ele mata porque isso ele achou que era uma afronta, que ele não deveria ter feito isso. Ele não sabe se foi um descuido ou alguma coisa, mas só pelo fato de tropeçar, de bater no pé dele, não é? Ele achou no direito de ser juiz, de julgar e matar. Paulo, escrevendo a Tito, pede que evite discussões insensatas, porque não têm utilidade e são fúteis. E também a Timóteo: evite os falatórios inúteis, Timóteo. Aqui nós temos um capítulo 1, capítulo 6, versículo 20, não é, Timóteo? Nós temos também a questão de Tito 3:9. Se você tem discutir alguma coisa, pegue um BRT e circule pela cidade. Deu tempo, não venha não responda de forma automática, abrupta, não responda, tá certo? Vá passear com BRT. Quando eu era jovem, eu aprendi com uma senhora chamada Berenice, carinhosamente chamada de Irmã Bebé, era uma das minhas orientadoras. Eu me converti com 18 anos de idade. E eu era um jovem impulsivo. Não levava recado para casa. Brigava, discutia. Estava certo a vida toda. E um dia ela me chamou, ela presenciou uma experiência desagradável num piquenique dentro do ônibus. Quase brigava com uma pessoa lá. E no outro dia, na segunda-feira, eu ia passando, ela ficava sentadinha ali perto do muro, portão, já havia passado por 2 AVCs, mas mesmo assim continuava pregando e entregando folhetos ali no portão de casa. Era um exemplo de uma mulher cristã. E ela disse para mim: Reginaldo, vem cá, olha, você tem que aprender a deixar a lama secar. Eu disse: mas dona Bebé, a lama secar? Eu não entendi, foi nada. Ela disse: veja só, Regi, você sai num dia chuvoso e aí se formam aquelas poças, né, de água, e você vai caminhando pelas ruas, passa um carro, passa por dentro daquela poça ali e
respiga em você. Então, a tendência nossa é de limpar automaticamente. Eu digo sim, não está suja. Ela diz, não, mas não é assim que funciona. Por isso que eu estou dizendo, deixa a lama secar, lama secar. Então, quando você deixa, se você for limpar imediatamente, você suja mais a sua calça. Você espalha a sujeira. E quando a lama seca, você apenas bate assim na calça e aquela areia, não é, que já está seca, ó, era lama, agora é areia seca. Então ela cai, só fica uma marquinha lá e você passa a mão, tranquilo. Então aprenda na vida que a gente tem que deixar a lama secar. Essa foi uma lição que eu trago para a minha vida até hoje. Aprendi com 18 anos de idade. E eu ainda ensino isso aos meus alunos lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio. Eu conto essas experiências quando eu falo de uma disciplina chamada Educação Socioemocional. Eu trabalho com tudo isso, com essas experiências trocadas na Bebé. Então a gente tem que ter mansidão na vida, ser manso dentro de casa. Aprenda a ser manso dentro de casa. Não responda. Fique calado naquele momento. Tá? Depois você fala. E você vai verificar que fica bem melhor assim. Eu vi de um certo pastor que a filha dele ia se casar e ele chamou o genro e deu de presente ao genro uma mangueira. E ele olhou assim, uma mangueira? Puxa vida, ela deve ser tão violenta, né? Uma mangueira. Oh, talvez ele até pensou em desistir, né? Com um presente desse. Aí ele olhou para o genro e disse, olha, quando ela vier com fogo, você joga água. Joga água. Apaga o fogo com água. Quando se responde sem pensar, estamos jogando combustível, gasolina ou qualquer outro semelhante. Então jogue água. Né? Dê tempo. Não responda automaticamente. Nabal era muito genioso, duro, em tudo, conforme nós já vimos. Às vezes devemos até um modo de dirigir. O que os outros pensam sobre mim? Precisamos ser luz e sal da terra. E nossa reputação deve motivar as pessoas a se aproximarem de Jesus. Assim como fazemos deduções até afirmações sobre outras pessoas, pelo pouco que conhecemos. Assim também podemos estar certos, os outros têm uma imagem formada a nosso respeito. Às vezes negativa, mas acham antipático ou preguiçosos ou estúpidos. Jeú era fácil de ser identificado, num trânsito pela maneira furiosa de dirigir. Essa consciência da necessidade de testemunho pode ajudar a buscar mais mansidão. Pense nos outros antes de agir. O carro muitas vezes reproduz o nosso caráter. Como você dirige, é o caráter, é o seu caráter, é como você é. Né? Quando alguém encosta, alguém buzina, você reclama, você chama um palavrão, tal, é aquilo que você é. Você quer sair na frente, se o cara lhe trancar, você vai na frente dele, dá o tranco, quer dizer, é vida, é o seu caráter, não é o carro. Né? O carro é uma extensão da sua vida. Então a gente tem que mudar isso. Salomão afirmou que é melhor morar sozinho no deserto árido do que tê-las por perto. Provérbios
21, 9 e 19. Provérbio 25, versículo 24. E 27, versículo 15. É importante lembrar que rixosa é o mesmo que briguenta. Espelho, espelho meu. A prova de que todos gostamos de nos apresentar bem, de sermos bonitos, é que em todas as casas há espelho. Se você não valorizasse sua beleza, não teria se olhado no espelho hoje. Agora, o que pode melhorar minha aparência? Plástica, maquiagem, ginástica, regimes. Tudo é importante e pode ajudar. Mas o que realmente altera a fisionomia é um coração cheio de candura. E um dos textos lidos, não é, que nós encontramos em Provérbios, nós vamos encontrar Provérbios no capítulo 21, 29. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Em 15, versículo 13 do mesmo livro, 15, 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto, embeleza o rosto, um coração alegre. Então a boniteza, a beleza, não é, do nosso rosto, ela deve ser um reflexo do que está dentro do nosso coração. Outro tema, liderança eficaz. Nabal exercia liderança sobre seus empregados, mas pessoa duro e empregados preferiam se abrir mais com a esposa, Abigail. Com Roboão não foi diferente. Recebeu conselho dos mais experientes de que poderia exercer com sucesso a liderança se tratasse com mansidão os súditos do reino. Preferiu seguir o conselho dos jovens de ser grosseiro. Como resultado, o reino de Israel foi dividido em duas partes. Paulo afirma que um líder eficaz é manso. Um líder eficaz é manso. Tito 3:2. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, ele também chama-nos a atenção. Segunda carta, 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Paulo também recomendando, né, a mansidão, o exercício da mansidão. Um bom líder dentro de casa, você é um líder dentro de casa, você é um sacerdote dentro de casa, você é uma sacerdotisa dentro de casa e precisa agir com mansidão. É uma característica indispensável para um líder, principalmente dentro dos lares. Portanto, queridos,
chegamos ao fim da segunda lição sobre a família de Nabal e Abigail. Estudamos a primeira, Nabal o incomunicável, e hoje nós vimos o Nabal o genioso. Porém, o homem era duro em todo o seu trato. Então, permita que Jesus habite verdadeiramente em vossos corações, para que aconteça as transformações, as mudanças. Que Deus nos abençoe. Um abraço para todos.